Olá, Lubitos! Eu sou a Lu e bem-vindos ao Quil! Bem-vindos às novidades uivantes, onde todos os meses falaremos de novos livros a serem lançados no mês seguinte. E neste caso são só de autores nacionais. Vamos começar? Vamos então falar dos lançamentos do dia 2 de agosto. Neste caso irão sair 2 livros de autores nacionais, um que é um romance e outro que é não ficção. Vou começar então por vos falar do romance. O romance é um livro intitulado como A Americana que Queria Ser Rainha, da autoria de Ana Anjos Mantua. Este livro é uma reedição de 2017 pela editora Manuscrito. É um romance que acompanha a vida de Nevada Aish, uma americana que sempre sonhou ascender socialmente até conseguir casar-se com o príncipe real Dom Afonso e assim tornar-se duquesa do Porto e princesa de Bragança. Após a morte do marido, neste caso Dom Afonso, houve muitas polémicas a rondarem-na e por isso ela ficou conhecida como a viúva dos 10 milhões, pois diz que ela herdou e levou muitos bens da família real que nunca chegaram a ser recuperados. E é isto que aborda a história do livro. O próximo livro, de não ficção, é Zeca Afonso. É da autoria de Teresa Moore e ilustrado por Maria João Worm. E é um livro de editora Tradição. É um livro que retrata a história de vida de Zeca Afonso, o homem que cantava causas políticas, vista pelos olhos de 2 mulheres responsáveis pela sua criação, vasculhando não só a importância que ele teve, mas também o seu passado e origens. Elas aqui não procuram só mostrar a importância que o Zeca Afonso teve na história de Portugal, como também de onde é que ele veio, onde é que ele cresceu e tudo o resto. Vamos então agora passar para os lançamentos do dia 3 de agosto. Neste caso irão ser lançados 3 romances, uma literatura fantástica e 4 não ficção. Começando pelos romances, o primeiro livro a ser lançado chama-se O Quartel ou As Pechechas do General, do autor A.M. Pires Cabral e da editora Tinta da China. E a sinopse deste livro é muito curiosa. Chegou o dia, a noite, de Benjamin Boavida fazer a prova de sentinela que decidirá o seu futuro no quartel. Ainda que ele, rapaz dado às coisas simples da vida no campo, preferisse estar a ouvir roxinóis iluminado por um lar de verão. Mas ali está ele, com a bota a apertar-lhe o pé esquerdo, acompanhado por um sargento agressivo, num posto de vigia de onde não se vigia quase nada porque o muro é demasiado largo e com uma revolução a agitar-se lá fora. A turbulência parece estar ainda distante, mas a noite será longa e cheia de peripécias. Além disso, depois da noite chega um novo dia, para o país, para Benjamin e também para aquele aquartelado quartel e para as suas personagens, fiéis ao absurdo regulamento ou contestarias por conveniência, perdidas entre alcunhas e gírias e aliadas num julgamento com indecisões sem fim, e que se deixaram ir tão longe quanto a revolução ou a imaginação lhes permitir. O próximo romance chama-se O Segredo da Ordem de Cristo, é do autor Emílio Miranda e da editora Saída de Emergência. Este livro, O Segredo da Ordem de Cristo, explora a possibilidade dos templários terem ou não sido completamente eliminados, através do arqueólogo Júlio Pomar, um apaixonado pelos templários que se vê envolvido em intrigas da Idade Média, que envolvem os enigmáticos guardiões templários e o seu papel no lendário Tesouro dos Templários. E o último romance a ser lançado neste dia é A Capitoa, do autor João Paulo Oliveira e Costa, e da editora Temas e Debates. É uma história que busca descobrir mais sobre a vida de Dona Brites de Macedo, também conhecida como a Capitoa, a mulher do capitão da ilha de Faial, através de Peregrino Rufino, um apaixonado pela mesma. E agora vamos passar para o meu género favorito. Infelizmente só tem um livro a ser lançado este mês, de autores nacionais, pelo menos que tenha tido conhecimento, e que é literatura fantástica. O livro a ser lançado é Lisboa Noir, o ano louco de 1928. Este livro é da autoria de Luís Corte Real e também irá sair pela editora Saída de Emergência. Como seria Portugal se Dom Miguel tivesse vencido a Guerra Civil? É a esta questão que Lisboa Noir procura responder ao "e se" do louco ano de 1928. Vamos para a última categoria desta data, que é os não ficção, e estes aqui eu dividi-os em subgéneros na não ficção, para vocês também saberem o que estão à espera. E o primeiro livro que vos trago é História, neste caso História de Portugal, e tem o título de Grandes Mistérios da História de Portugal. É da autoria de Fátima Mariano e saiu pela editora, irá sair neste caso, pela editora 11 vezes 17. E este livro é-nos apresentado da seguinte forma. Há inúmeros factos da história de Portugal que toda a gente conhece, mas há também muitos acontecimentos desconhecidos e envoltos em mistério.
Pouca gente ouviu falar de uma rainha de Portugal chamada Messia Lopes de Haro, e muito menos do facto de ela ter casado com um primo, perdido os seus direitos reais e ter sido raptada. Quantos sabem que existiu, até o século XIX, um micro-estado entre a Galiza e Trás-os-Montes, equiparável a Andorra? Ou que tivemos um rei incestuoso e bigamo, que por isso foi excomungado? E quem conhece a história dos 5 falsos de Dom Sebastião? Misteriosíssima foi também a chegada a Portugal de uma fera nunca vista, uma ganda, que o rei Dom Manuel I juntou em duelo com um dos seus elefantes, antes de a bicha monstruosa acabar afogada em França e empilhada em Itália. Na história de Portugal há também, e poucos o sabem, espaço para um marinheiro valente, soldado destemido, cavaleiro terrível, que era uma mulher. Quem sabe que foi um português que criou o primeiro código de conduta para piratas? Que nos anos de 1970 um navio português foi encontrado ao largo da costa de Moçambique sem nenhum dos seus 24 tripulantes? E que o fuzilamento do último português condenado à morte não foi noticiado pela imprensa? Ou ainda que o mercenário português conseguiu fundar o seu próprio reino na Ásia? Episódios controversos, lendas e histórias reais. Estes são alguns dos grandes mistérios da história de Portugal. Este subgénero da não ficção intitula-se por futebol, tirando isto da UC. E o título do livro, como não podia ser, é Filosofia do Futebol, do autor Manuel Sérgio. E será editado pela Cultura Editora. Este livro é uma reedição do livro anteriormente publicado em 2009 pela Prime Books, onde poderíamos encontrar a matéria das diferentes matérias que colecionou em universidades brasileiras e portuguesas o autor Manuel Sérgio, que foi uma grande inspiração para vários treinadores conhecidos. Na parte da arte, iremos ter o livro Jorge Barradas, No Jardim da Europa, da autoria de Carlos Silveira e editado pela Tinta da China. Jorge Barradas foi um dos artistas mais preeminentes da geração que deu a arte moderna a Portugal. Foi também um dos responsáveis pela revolução gráfica que atravessou a imprensa ilustrada nos anos 20. Através de capítulos curtos, mas interligados narrativamente, Carlos Silveira conduz o leitor pela vida e a obra multifacetada de um dos modernistas mais fascinantes do século XX português. E o último livro a ser lançado a 3 de agosto enquadra-se no catolicismo e chama-se Jesus da Gente, e é da autoria do pastor Henrique Vieira e editado pela Pergaminho. Neste livro, o pastor Henrique Vieira procura demonstrar como a mesma Bíblia, que já foi utilizada para legitimar sistemas de opressão e múltiplas violências, também pode inspirar práticas de amor, de solidariedade e de profunda entrega à humanidade. E o último lançamento no mês de agosto de autores nacionais e que tenha tido conhecimento até agora, irá dar-se no dia 24. É um livro de autoajuda e titulado como A Universidade Secreta, do autor Luís Fernando, e a editora é a Contraponto Editores. O propósito deste livro é ensinar a combinação mágica entre produzir e espiritualidade, algo essencial para todos, através dos seguintes tópicos fornecidos: o estabelecimento de prioridades e gestão de tempo, como viver com mais liberdade, como ter uma agenda produtiva, desenvolvimento de uma relação saudável com a tecnologia, como criar os resultados que pretendemos e como ter uma relação equilibrada com o consumo. Também temos os tópicos de expandir o contributo que damos ao mundo e como trazer significado e profundidade às nossas relações. Obrigada por terem assistido ao canal até aqui, obrigada também por terem assistido a este vídeo. Espero que tenham gostado desta nova rúbrica. Digam-me nos comentários o que acharam, que coisas acham que poderiam ser melhoradas e qual destes livros vos deixou mais curiosos. Muito obrigada, não se esqueçam de dar o vosso like, de ativar as notificações para os próximos vídeos e de subscreverem o canal. Tchau!